Bom dia, flores do dia! Eu sou o professor Gabriel Carvalho, bem-vindo ao meu canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, me dá aquela força para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Clique também no sininho para que você seja notificado dos vídeos que vêm por aí. Neste vídeo, nós vamos fazer um item referente ao subprograma 2017, prova da terceira etapa da Universidade de Brasília, Programa de Avaliação Seriado, prova do PAS 3. Faremos o item 93, o item que vai trazer o assunto de números complexos. Para fazer esse item, vamos começar relembrando o tópico de radiciação em si. Galera, quando queremos determinar as raízes enésimas de um número complexo, queremos determinar os complexos que, elevados a n, vão ser igual a um outro complexo a. É importante lembrar que a quantidade de raízes é igual ao índice da raiz que a gente quer calcular. Por exemplo, se eu quero calcular a raiz quinta, eu preciso determinar 5 raízes. A raiz sexta, eu preciso determinar 6 raízes complexas. Ok, para que a gente determine as raízes enésimas de um número complexo, a gente utiliza a fórmula de Moivre, que é uma fórmula um tanto quanto extensa. Eu vou dar uma simplificada nisso. Eu vou trabalhar com a fórmula de Moivre para determinar só a primeira raiz. E aí a coisa vai ficar mais bonitinha conforme está aí na tela. Vamos ver. Se eu quero determinar uma raiz enésima desse número complexo, só uma, é só eu fazer o seguinte. Eu tiro a raiz enésima do módulo dele e divido o seu argumento por n. Nota que se eu estou tirando raiz do módulo e dividindo o argumento, eu estou usando conhecimentos da forma trigonométrica. Então, quando a gente deseja calcular as raízes de um número complexo, a gente precisa que esse complexo esteja na forma trigonométrica. Aí eu tiro a raiz enésima do módulo e divido o argumento. Isso vai dar uma raiz. Para determinar as demais raízes, eu vou usar dois conhecimentos geométricos. Todas as raízes ficam sempre dentro da mesma circunferência, ou seja, todas elas sempre têm o mesmo módulo. E o argumento delas vai andar dando saltinhos que formam uma PA. Então os argumentos vão andar em PA. Com essas duas informações e tendo a primeira raiz, eu consigo determinar todas as outras. Beleza? Então vamos fazer a leitura do item e aí nós resolveremos a nossa questão. Então vamos lá. Um salão foi dividido para comportar 3 sessões eleitorais. Para organizar o espaço, uma pessoa que entendia um pouco de matemática, utilizando o metro como unidade de medida de comprimento, traçou um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais a partir do centro do salão, e em seguida marcou os pontos correspondentes dos afixos dos números complexos à raiz da equação z elevado a sexta menos 729i. Nota que ele está calculando ali as raízes sextas de menos 729i. Cada uma das 3 urnas ficará em um desses pontos, de forma alternada. Então, as urnas estarão nesses pontos, mas de maneira alternada, tá? O ponto entre 2 urnas ficará desocupado. 6 raízes vão gerar 6 pontos, eu vou ter 3 com urna e 3 vazios. A área de cada uma das seções é determinada pelo quadrilátero de vértice na origem do sistema, no ponto da respectiva urna e nos 2 pontos adjacentes a este e sem urna, tá? Então, pessoal, para eu determinar cada área dessa, eu vou pegar uma urna, vou pegar 2 pontos sem urna e vou pegar a origem. Isso vai dar uma seção eleitoral aí. Vamos para o item. A distância entre 2 urnas e a área de cada seção eleitoral serão respectivamente iguais a tanto e tanto. Galera, a primeira coisa que eu quero que você perceba, macete de prova, se liga nisso daqui. Eu quero calcular 2 coisas, a distância e a área. Mas olha a alternativa. Na alternativa, a distância muda em cada uma das letras. Então, se eu determinar a distância, eu não vou ficar em dúvida em qual letra marcar. Só com a distância eu consigo determinar qual é a alternativa certa. O mesmo vale para a área. Se eu calcular a área, eu já vou determinar automaticamente qual a alternativa certa, porque a área não se repete. Ou seja, apesar dele dar 2 coisas, nós não precisaremos calcular 2. Basta calcular uma delas. Eu vou calcular a área dessa seção eleitoral. Tudo bem? Beleza, para a gente calcular essa área, a gente precisa começar vendo como é que vai ser essa figurinha e tudo mais, ou seja, a gente precisa começar determinando quem são as raízes desse número complexo. Vamos lá. Primeira etapa para a gente calcular as raízes desse número complexo é a gente escrevê-lo na forma trigonométrica. Então, o meu z, ou melhor, vou chamar de w aqui, que é o número que eu quero calcular a raiz, ele é menos 729i. Ok, preciso colocar isso na forma trigonométrica. Menos 729i é 0 menos 729i, o que gera o ponto 0 e menos 729, que eu posso colocar aqui no plano de Argand-Gauss, né? O famoso plano complexo.
Eu vou ter aqui um pontinho, que vai ser menos 729, tá? E x igual a zero. Este pontinho determina um vetor. Esse vetor tem tamanho 729 e tem ângulo 270. Então, esse número complexo, ele pode ser escrito como 729 vezes cosseno de 270 mais i seno de 270. Essa seria a forma trigonométrica dele. Conhecendo a forma trigonométrica dele, nós podemos calcular aquela primeira raiz. Aquela primeira raiz x0, ela é obtida fazendo o quê? Calculando a raiz enésima, no caso, a raiz sexta do módulo, raiz sexta de 729, e calculando aqui, cosseno de 270 sobre 6, mais i seno de 270 sobre 6. Raiz sexta de 729 dá 3. 270 sobre 6 dá 45, mais i seno de 45. Essa é a primeira raiz daquele cara. Beleza, faltou descobrir as demais raízes. Como que eu vou fazer isso? Veja bem. A primeira raiz é 3 cosseno de 45 mais i seno de 45. Se é raiz sexta, eu preciso descobrir 6 raízes. Então, eu tenho que descobrir x1, x2, x3, x4 e x5, totalizando 6 raízes. Todas as raízes têm o mesmo módulo. Então, se o módulo desse cara é 3, o módulo de todos os outros também será 3. E o argumento anda em PA. Qual que é a razão da PA? A razão da PA é dada sempre por 360 dividido pelo índice da raiz. Se é a raiz sexta, 360 sobre 6. Então, nesse meu caso, o argumento anda de 60 em 60. Então, para descobrir os próximos argumentos, é só ir somando 60 aqueles caras. Vamos fazer isso? 45 mais 60 vai ficar 105, mais i seno de 105. Soma 60, eu vou ter 165, mais i seno de 165, beleza? Soma 60, eu vou ter 225, mais i seno de 225. Soma 60, eu vou ter cosseno de 285, mais i seno de 285. Soma 60 ali, pessoal, eu vou ter cosseno de 345, mais i seno de 345. Parei por aqui, cheguei nas 6 raízes, beleza? Galera, se eu colocar essas raízes no plano de Argand-Gauss, ela vai dar esses 6 pontinhos, tá? 45, 105, 165 e vai. Se eu ligar estes 6 pontinhos, eu vou ter aqui basicamente um hexágono. E não vai ser um hexágono qualquer, vai ser um hexágono regular. As raízes enésimas de um número complexo sempre formam um polígono regular de n lados. Então, se são 6 raízes, é um hexágono regular. Se fossem 4, seria um quadrado. Se fossem 3, um triângulo equilátero. Isso é muito importante para a gente resolver as questões. Então, aqui eu tenho um hexágono regular. Mais ainda, como todas elas têm módulo 3, todas estão dentro da circunferência e a circunferência de raio 3. Beleza? Ok. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a área de uma seção eleitoral. Ele não falou precisamente onde estão as raízes, mas ele falou que elas vão ficar intercaladas. Então, falar que aqui é uma raiz, pulo uma, aqui é outra, pulo uma, aqui é outra. A seção eleitoral é formada pela origem, um ponto que tem uma urna e 2 pontos vazios. Então, isto daqui seria uma seção eleitoral. Então, esse é o quadrilátero que ele descreveu no texto. Eu quero obter a área desse quadrilátero. Nota, pessoal, que esse quadrilátero ele pode ser dividido em 2 triângulos, e os triângulos que saem da origem do hexágono regular, né, são triângulos equiláteros. Então, aquela área pode ser calculada como 2 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas o lado desse triângulo é exatamente o raio dessa circunferência que é 3. Tudo bem? Olha só, daqui até aqui mete 3, daqui até aqui mete 3. Então, isso aqui vai ficar, simplifica, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que dá 9 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a minha alternativa certa vai ser a letra B, é a única que tem a área dada por 9 raiz de 3 sobre 2. Pessoal, está resolvida a questão e eu resolvi ali determinando todas as raízes. Teria como fazer essa questão mais direto ainda, que é quando você sabe que, quando eu calcular as raízes sextas de um número que tem módulo 729, ele vai dar basicamente o mesmo hexágono, só que ele vai ficar rotacionando. Então, dado o argumento inicial, eu vou basicamente só rotacionar esse número complexo ali. Então, para fazer essa questão, se aqui fosse menos 729i,
Ou se aqui fosse 729i, eu teria esse mesmo hexágono, só que girando. Só que para a área não importa se eu vou girar o hexágono ou não. Então eu poderia desconsiderar que aqui é menos 729i, pensar que é só 729, e aí a questão ficaria muito mais rápido, porque uma raiz 6 de 729 é 3, você já conhece ela. E aí a coisa fica um tanto quanto mais tranquila. Mas isso é só um macete. A resolução completa dessa questão seria essa que eu fiz para vocês. Pessoal, espero que você tenha entendido. Até a próxima questão.